Primeiro livro de Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Eu gostaria de trabalhar o texto todo, né? É um texto um tanto quanto longo, né? 66 versículos. E eu não lerei agora junto com vocês, mas à medida que eu for falando, a gente vai usando alguns dos versículos que eu tomei para basear aqui o meu sermão. Quando a gente pensa em igreja, um culto de comemoração, de aniversário da igreja, especificamente a nossa igreja Batista Beleza de 43 anos, o que vem à mente é refletir um pouco sobre essa questão de igreja, de ser igreja, o que é igreja, qual a função da igreja. Porque embora algumas pessoas que estão aqui já estão desde a fundação, né? Então, no mínimo, tem 43 anos servindo ao Senhor. Se já veio de outra igreja, tem um pouco mais, né? Certo? Mas, independente da nossa bagagem espiritual, do nosso tempo de conversão, com o passar do tempo nós vamos esquecendo realmente o que é igreja, qual é o seu papel, qual é a sua essência, principalmente nesse tempo que estamos enfrentando, em que muitas pessoas estão se afastando da igreja e cada uma delas tem uma desculpa e usa até alguns textos bíblicos para justificar a sua ausência, a sua saída da igreja, né? E eu acredito que muito se fala sobre igreja na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. O livro de Atos, então, nem se fala. Mas no Antigo Testamento também a gente tem textos que vêm reforçar para nós o que estava na mente de Deus quando Ele pensou a igreja. E eu gostaria que hoje a gente pensasse... A gente pensasse um pouco sobre igreja, mas pensasse como igreja não apenas como corpo, embora a palavra igreja diz respeito a isso, mas pensasse um pouco a igreja como local de adoração, templo. Tanto é que o tema do meu sermão hoje é igreja e templo, que são duas palavras que, embora sejam usadas no nosso contexto para representar a mesma coisa, são diferentes. Igreja é o corpo de Cristo, o templo é o lugar onde o corpo de Cristo se reúne. Mas se reúne para quê? E o templo no Antigo Testamento começou lá no deserto, que na realidade era um tabernáculo, feito de lonas, tendas. E quando o povo entrou na terra prometida e foi passando o tempo, teve um rei que teve a ideia e falou assim: olha, não é bom ter esse momento, a gente precisa ter um lugar para Deus habitar conosco. E era a intenção de Davi construir um templo para que Deus habitasse com eles, porque a ideia do povo era isso, gente, né? E eu vou explicar depois o porquê. E aí Deus falou: não, Davi, não vai ser você, vai ser o seu filho. Mas Davi ainda com vida preparou as coisas. Se você lá ler Crônicas 29, é coisa maravilhosa, né? Ele estimulou o povo a contribuir. E quando eu leio Crônicas 29, eu lembro a gente aqui reformando, eu falei reformando aqui, todo mundo participando. Davi preparou tudo e Salomão veio e construiu o templo. Ele constrói o templo e depois ele consagra o templo ao Senhor. E essa consagração está registrada aqui no capítulo 8. E olhando para esse capítulo 8, a gente entende um pouquinho o que significava o templo para o povo de Israel, e que ainda Deus espera que esse significado seja permeando as nossas mentes e corações e fazendo parte do nosso cotidiano. E a primeira coisa que a gente vê nesse capítulo 8 de Reis, quando Salomão ora e consagra o templo a Deus, a primeira coisa que eu enxergo aqui é que templo é lugar
da representação visível da presença de Deus. Presta atenção nisso. Templo é lugar de representação visível da presença de Deus. Isso está no versículo 12 ao versículo 21. Veja o que Salomão diz da sua oração nesse trecho. Ele começa assim, ó: Salomão orou: ó Senhor, tu dissestes que habitaria numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. É isso que Salomão diz: um lugar para o Senhor habitar para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disseste: desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre o meu povo Israel. Salomão disse: meu pai Davi queria construir esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Mas o Senhor lhe disse: sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor havia prometido. Construí esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Nessa oração de Salomão de consagração do templo, ele deixa bem claro algo que o povo já sabia: que o templo era o lugar de representação visível da presença de Deus. Quando o povo saiu do Egito, lá no Egito, eles foram permeados da mitologia, do misticismo egípcio, daqueles vários deuses. E quando Moisés apresenta para eles um novo Deus, eles ficam estarrecidos e falam: é o Deus de Abraão, do nosso antepassado, ele me chamou aqui para tirar vocês. E o povo fala: mas quem é esse Deus? Moisés fala para eles e deixa bem claro: esse Deus vai nos tirar do Egito. E não fazer isso simplesmente, ele estará conosco. Mas o povo precisava de algo visível para ter certeza de que Deus estava com eles. E é isso que o ser humano busca. Nós precisamos de ver algo para acreditar, assim como Tomé. E Deus orientou Moisés para construir o tabernáculo. E o tabernáculo significava que Deus estava presente com o povo, que o povo não estava sozinho no deserto. E agora Salomão constrói o templo em substituição ao tabernáculo, e a função era a mesma. O templo era o lugar da representação visível da presença de Deus. Igreja, o lugar onde a gente se reúne, continua sendo ainda hoje, gente, lugar da representação visível da presença de Deus. Deus está em todo lugar e não precisa disso. Salomão mesmo disse: tu disseste que não habita em templo feito por mão de homem. Mas os homens precisavam disso para satisfazer essa lacuna, esse vazio de ter certeza de que Deus estava lá. E Deus não apenas mostrava que estava lá com a figura do templo, mas tinha algo que Deus mostrava que estava aprovando tudo que era realizado no templo, que era a Shekinah, a glória de Deus que descia em forma de nuvem, de fumaça ou de fogo. Tudo para o povo saber que Deus não apenas estava presente, mas que Ele estava aprovando ou não
o que o povo estava fazendo ali no tabernáculo ou no templo. E tanto é que Salomão constrói o templo, mas não apenas constrói o templo e deixa lá como um ornamento, como algo, como um museu para ser visitado esporadicamente. Porque, gente, eu vou dizer isso, pode chocar, mas é a pura verdade. Porque ainda tem crente hoje que encara o templo como um museu. Ele vai lá só de vez em quando visitar. Ah, que bonito, que legal. Templo não é museu. Templo é lugar da representação visível de Deus. Salomão constrói e ele coloca lá alguns utensílios para mostrar que Deus estava presente. Lá no templo era colocado a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A gente às vezes estuda e não lembra. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Era uma arca construída de madeira e revestida de ouro. A tampa da arca tinha a figura de querubins, com as asas olhando para o outro, mostrando que ali era um compartimento sagrado. Dentro da arca eram guardados os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo, como por exemplo a cópia da lei, os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão. O que significa isso? Mandamento, a palavra de Deus, ou seja, o templo, além de ser um lugar de representação visível da presença de Deus, é um lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Isso significa a lei, as tábuas da lei que estava lá. O maná era para lembrar que Deus é que nos sustenta, que nós dependemos de Deus, que Deus está ali e que nós podemos contar com a sua provisão. Porque quando o povo pediu comida, Deus mandou maná diariamente. É o pão nosso de cada dia. E a vara de Arão, significando que Deus escolhe. Eu fico empolgado, aperto aqui, vai subir. Deus escolhe e consagra pessoas para trabalhar no seu tempo em prol do povo. A vara de Arão floresceu, mostrando que Deus estava com ele e que ele era o escolhido de Deus. E esses símbolos estavam lá no templo para lembrar disso. A arca guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo, Como eu falei, como a lei, o maná e a vara de Arão. Quando a gente vem para a igreja, a gente lembra que Deus está presente. Pelo menos deveríamos lembrar, porque às vezes não. Porque tem gente que vem aqui, o corpo está, mas a mente está longe. Lembrar que Deus está presente e para que a sua presença seja aprovada, para que a glória dele desça e enche esse lugar, a gente precisa lembrar que estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Estamos aqui para glorificar o Senhor pela provisão que Ele nos dá. Estamos aqui para lembrar que o Senhor consagra pessoas para trabalhar para Ele em prol da igreja. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que templo é lugar da representação visível de Deus. Segundo lugar, no versículo 22, o versículo 24 e o versículo 56 a 60, nós vemos nesse texto que templo é um lugar de adoração a Deus. A gente deve vir para o templo, lembrar que Ele está presente, e se Ele está presente, a nossa função é adorá-lo. O versículo 60 mostra isso. Veja o que diz o versículo 60 na oração de Salomão. Ele diz aqui no versículo 60: então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Versículo 22 ao 24. Olha o que ele diz do 22 ao 24. Ele diz o seguinte: então Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a comunidade de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus, nem debaixo da terra.
tu guardas a tua aliança e mostras o amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumprisse tua promessa a teu servo Davi, meu pai, fizesse essa promessa com a tua própria boca, e hoje a cumprisse com as tuas próprias mãos. Salomão deixa bem claro que a gente vai para o templo para adorar a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, é soberano, é rei do universo. Ele tem a supremacia sobre tudo e sobre todos. Adorar a Deus pelo que Ele é e adorar também pelos seus feitos. Salomão, na sua oração, mostra isso, que Deus devia ser adorado primeiro pelo que Ele é, e segundo, pelo que Ele faz, pelos seus feitos. No versículo 56 e 57 ele mostra isso. Louvado seja o Senhor, que deu descanso a seu povo. Olha o que Ele fez, deu descanso a seu povo. Deu descanso a seu povo, a Israel, como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que Ele fez por meio do teu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. A gente vem para a igreja, o templo, para lembrar que aqui é o lugar da representação visível da presença. E quando a gente chega aqui, diante dessa representação visível da presença dele, cabe a nós adorar, porque templo é lugar de adoração a Deus. Em terceiro lugar, nesse texto, nós entendemos que templo é lugar de oração a Deus. Gente, se você pegar o versículo 28 a 53, eu não vou ler todo, mas Salomão está orando, e olha a oração, ele ora, e ele vai falando, ele vai orando. Quantas orações ele fez aqui, gente? E orações nas suas particularidades, porque tem crente que acha que oração é só pedir. Mas o texto aqui deixa bem claro, se você prestar atenção, gente, o maior teor da oração de Salomão era a oração de confissão e de arrependimento. E eu quero dizer uma coisa para você que pode até chocar. Olha, a gente tem que vir para cá para se quebrantar, para se arrepender, para pedir perdão, para confessar as nossas falhas. A gente não tem que vir para cá para buscar autoajuda. A gente não tem que vir para cá para que o nosso ego seja massageado. A gente não tem que vir para cá em busca de bênção. Deus dá bênção, sim. Mas a gente tem que vir para cá em adoração a Deus. A nossa resposta é nos quebrantar diante dele. Quando Isaías teve a visão de Deus no templo, no capítulo 6, ele fala que ele vê aquela coisa maravilhosa, os anjos com 6 asas, né? E dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquela visão foi tão grande que fala que o templo foi chacoalhado, sucumbiu. Qual foi a reação de Isaías? Oh, Deus maravilhoso, que bom, enche meu coração de alegria. Ele cai de joelho e diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio desse povo de lábios impuros também. Diante da santidade de Deus, Isaías reconhece a sua pecabilidade. Se a gente vir para a igreja e não sair mudado, não é sinal que a gente não veio e não fez a coisa certa. Porque se a gente faz a coisa certa, a gente sai mudado. Igreja é lugar onde nós somos quebrantados. Verdadeiro avivamento traz das pessoas lágrimas de tristeza por estar errado e depois de alegria por se sentir perdoado por Deus. Porque a oração de Salomão, se você acompanhar desde o versículo 28, ele ora e vai confessando o pecado dele, confessando o pecado da nação. Ele começa lá, a 28. Ainda assim, ouve minha oração, minha súplica ao Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia esse templo, no lugar para o qual disseste, meu nome está ali. Ouve sempre a oração que teu servo fizer voltado para esse lugar. Ouve a súplica de teu servo e de Israel, teu povo,
quando orarmos voltados para esse lugar. Sim, ouve-nos dos céus que habita e perdoa. 31. Se alguém pecar contra a tua pessoa e for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar nesse tempo, ouve dos céus. Aí ele continua: se nós pecarmos, se nós fizermos alguma coisa errada, ouve, Senhor, e perdoa. Ele começa essa oração de confissão, de arrependimento. Também tem petições, ele pede: olha, livra o teu povo, liberta o teu povo, olha, supre a necessidade do teu povo. Aqui é lugar também de pedir. Mas tem crente que só quer pedir, não quer se quebrantar. O crente que realmente confessou seu pecado, se arrependeu e foi quebrantado, depois ele tem autoridade, autonomia para pedir. Mas sem confessar pecado, sem arrependimento, não tem autonomia nenhuma. Além dessa oração de confissão e arrependimento, a oração de petições está cheio de oração de louvor, de gratidão a Deus. Tu és o Deus, Tu és o Senhor, Tu és maravilha, ó, Tu és bendito. A gente às vezes fala assim: vamos orar em agradecimento, mas parece que o povo não entende, só ora pedindo: oh, Senhor, eu quero, me dá. E Salomão mostra que templo é lugar de oração. Oração de confissão e arrependimento, oração de petições também, mas oração de louvor e de agradecimento. Em quarto e último lugar, templo é lugar de celebração e consagração. O povo gostava de ir para o templo, eles iam celebrar. Se vocês pegarem o Salmo 120 em diante, são chamados de cânticos de romagem, ou cânticos de degraus, ou cânticos de peregrinação. Eles saíam de casa no dia de sábado, que era um dia dedicado a Deus. Saíam de casa como se fosse uma procissão, iam para o templo cantando, né? Oh, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Olha, eu sei que lá o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Olha, Senhor, é melhor um dia na tua casa do que 1000 dias aí fora. Eles iam cantando, né? Oh, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque eles iam para lá para celebrar e consagrar. Eles iam para lá para consagrar a vida a Deus. Lembrar de que eles pertencem a Deus e nós devemos ir para a igreja para consagrar a nossa vida a Deus. Lembrar que nós pertencemos a Deus. Eles iam para lá para consagrar os seus bens a Deus. Se você ler os versículos 62 a 66, a oração de Salomão mostra isso. Consagrar a vida a Deus, consagrar os bens a Deus, porque eles lembravam que tudo aquilo que eles tinham não era deles. Quando Davi ora no capítulo 29 de Crônicas, quando o povo estava levando as ofertas para a construção do templo, Davi ora e fala assim: Senhor, tudo isso que nós estamos te dando não é nosso, é teu. Nós apenas estamos devolvendo, porque tu, Senhor, é a honra, é a glória, é a majestade, e tu dominas sobre tudo, Senhor. Esse pouco que nós estamos devolvendo é teu, pertence a ti. Quando a gente vem para a igreja, além de consagrar nossa vida a Deus, que é o mais importante, precisamos também consagrar os nossos bens a Deus, lembrar: olha, eu tenho emprego porque o Senhor me deu. Eu estou trabalhando porque o Senhor me deu vida para trabalhar. Eu tenho uma casa porque o Senhor me deu. E uma das maneiras da gente mostrar gratidão é quando a gente devolve um pouco. Dízimo e oferta não deveria ser pesar, mas prazer. É lembrar: Senhor, eu estou devolvendo um pouco do Senhor me deu. Estou mostrando minha gratidão. O povo fazia isso. O povo tinha essa prática. Tem crente que acha que não. O dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não sabe nada, inocente. Dízimo é uma prática que o povo fazia. E a igreja continua fazendo. E quem faz isso é abençoado. O povo de Israel entendia, gente,
não era apenas ir no templo para adorar a Deus, mas que Deus estava no dia a dia da vida deles. Mas eles escolhiam um dia inteiro para dedicar ao Senhor. Na época era o sábado, né? Hoje nós não precisamos do sábado. Todo dia pertence ao Senhor. Mas o povo entendia, né? Eu não vou fazer nada durante esse dia em meu benefício, eu vou fazer tudo em benefício ao Senhor. E hoje a gente não muda de vida porque nós estamos consagrando realmente a nossa vida a Deus, o nosso tempo a Deus. Eu sempre falo, gente, aqui nós temos culto, quarta-feira, 1 hora de culto. Escola Bíblica Dominical, 50 minutos. Não fosse 1 hora, são 2 horas. E um culto à noite do domingo, 1 hora e meia, 2 horas. A gente oferece a Deus 2, 3 horas e meia, 4 horas por semana. E a gente quer melhorar de vida. Você está dizendo, Deus, olha, é só isso que eu tenho para te oferecer. Quem faz isso direto? Porque tem crente que nem faz. O povo de Israel oferecia no mínimo um dia por semana a Deus. Fora as festas de consagrações. Tinha a festa chamada das colheitas, ou do tabernáculo, que eles iam agradecer a Deus por ter uma colheita maravilhosa. Eles levavam ofertas no templo, ofereciam para os sacerdotes, para os levitas, para distribuir para a necessidade do povo. Lembrando, olha, nós temos isso porque Yahvé nos deu. Eles consagravam a sua vida a Deus, consagravam os seus bens a Deus e celebravam o Senhor com alegria. Vocês vão ver aqui no versículo 62 a 66, eles celebrando ao Senhor com alegria. Né? Nós temos a música do Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mais uma vez, estou me comprando até um dia para aprender. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Eles iam para celebrar, para se alegrar. Às vezes a gente vem para a igreja com aquela cara de moribundo, né? E a gente sai. É alegria, é lugar de alegria. Tem gente que não consegue entender e não consegue equiparar santidade com alegria. Tem gente que acha que ser santo é ser assim, né? Morrer? Sério? Gente, se a gente for ver na Bíblia, Deus tem um senso de humor fantástico, né? E a gente tem que sorrir, alegria. E uma maneira de fazer isso é celebrar o Senhor. Celebrar com alegria. É isso que eu queria trazer para nós, para refletirmos sobre isso, gente. Valorizar o tempo no templo de Deus. Nós como igreja. Isso aqui é templo. Mas isso aqui tem um significado importante para Deus e para nós. Templo é lugar da representação visível da presença de Deus. Templo é lugar de adoração a Deus. Templo é lugar de oração a Deus. Templo é lugar de celebração e consagração a Deus. Tudo para Deus, não é para nós. Porque hoje está aí sendo pregado o evangelho antropocêntrico. Pronto, tudo é para você veio aqui, que você é vencedor, aí você pode determinar, você pode exigir, porque Deus quer que você seja vencedor. Não é isso. A gente vem para lembrar que nós somos pó, mas nós servimos a um Deus maravilhoso que nos transformou de pó para filhos dele e nos deu uma herança poderosa. Templo é isso. Oxalá a gente possa lembrar disso constantemente quando vir para a casa do Senhor. Como diz uma canção, fico feliz em vir em tua casa. É isso. Pai bondoso, muito obrigado por essa palavra que é viva, que é eficaz, que nos faz refletir nesse culto de gratidão a Ti por esses 43 anos da Igreja Batista da Graça. Muito obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que tem alguma apresentação da tia Dani. Depois. Alguém tira.